O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Cine Federal. Realizar um filme que dialogue com o seu público é um dos sonhos de qualquer produtor audiovisual. Imagine só conseguir obter uma espécie de ressonância com aquilo que as pessoas querem ver, lá, representado na tela. Esse foi mais ou menos o resultado alcançado pelo filme A Escola de Ensino Fenomenal, produzido por Nélio Sprea e Levi Brandão, meus convidados de hoje aqui do Cine Federal. Sejam muito bem-vindos aí à nossa conversa de hoje aqui sobre esse filme muito interessante aí que a gente vai falar que é a Escola de Ensino Fenomenal. Obrigado. Muito obrigado. Assim, como que surgiu a ideia de fazer o filme, né? Ele é quase uma consequência, né, segundo vocês me falaram, de todo um trabalho que já vem sendo realizado aí por vocês, né, há bastante tempo, né? Expliquem pra gente um pouco essa questão. Bom, a gente tem um histórico bem intenso de realizações com crianças, né? Desde o trabalho direto, de oficina, de formação desse público, mas também de propor às crianças espetáculos, shows, sessões de contação de história. Então, lá na Parabolé, nós somos um grupo de pessoas o tempo todo, né, lá na produtora, pensando ações que tem uma certa característica assim de se encaixar no conceito de arte e educação. Ao mesmo tempo que a gente se preocupa muito com estética, com a linguagem que está sendo usada, com a pesquisa daquilo que está sendo levado, também estamos de olho no processo de formação das crianças, né? Uma formação para o gosto estético, uma formação também intelectual, cognitiva. Então tem um lado pedagógico na arte e educação que nos interessa muito. E isso nos faz ir de encontro àquilo também que está pulsando, tentar reconhecer os centros de interesses das crianças para que haja uma didática um pouco mais olho no olho, de igual para igual e não de cima para baixo. Assim. Acho que a consequência disso na arte é justamente gerar resultados artísticos que tenham uma certa conveniência com aquilo que a criança já mais ou menos produz, é aquilo que é uma demanda dela, né? A Escola de Ensino Fenomenal acho que vai nessa direção. Mais ou menos assim. Como que vocês veem que é a relação da criança com o audiovisual? Quer falar, Levi? Bom, dá para falar das experiências que a gente teve, claro, né? Mas assim, dentro assim, vocês conversam com as crianças, estão sempre em contato com elas, como vocês veem que elas consomem o audiovisual de alguma maneira? E como que elas se relacionam, lógico, né? Porque vocês foram fazer um filme que tem um monte de criança ali, tem, enfim, os alunos. Né? Ela consome o tempo todo, em casa, na televisão, agora cada vez mais também nesses meios de comunicação mais acessíveis, celular, tablet, tudo. Mesmo na escola pública, tem também uma grande facilidade de você acessar vídeos, né, que correm por ali. E é sempre, acho que é como adulto, ela se fascina, talvez dentro daquilo que está mais direcionado para ela, né? E quando a gente vai para a escola para fazer alguma coisa que tem a ver com filmar a criança, é sempre um encanto, é uma mágica. A criança vê alguém com a câmera, o nosso câmera, o Lucas, diretor de fotografia, era muito assediado, porque as crianças ficam loucas ao ver a câmera. Assim. Acho que essa geração de crianças que está aí agora convive com uma expectativa, porque são crianças que estão no YouTube, que estão acessando o YouTube com muita facilidade através do celular do pai, computador em casa, até mesmo na escola, em algumas atividades. E o YouTube é um lugar assim onde se produz muita coisa rápida e muita coisa assertiva do ponto de vista da comunicação com a criança. Eu vou dar um exemplo, os YouTubers que se dedicam a jogar e filmar o jogo e narrar o jogo, né? O pessoal que joga Minecraft e tem as séries todas. Esses caras põem um vídeo ontem, hoje já está com 5 milhões de views. Né? São crianças que estão assistindo esses vídeos, né? Adolescentes também. Então as crianças têm uma expectativa de produzirem os seus vídeos para o YouTube. Exatamente. Toda criança tem um pouco disso, a gente vem sentindo. De repente, quando a gente chega na escola com a câmera e convidando para uma produção, para uma história conjunta com eles,
isso tudo já está meio pronto lá, né? Esse desejo já está ali aguçado. Aí eles vêm de encontro mesmo ao que a gente propõe. Somam-se as coisas e daí que vem esse interesse, né? Porque dizem muito, né, que é difícil de trabalhar com a criança no audiovisual, mas eu acho que vocês conseguem criar uma atmosfera muito interessante para trabalho, né? Nesse sentido, né? Primeiro, a ideia do filme lá a Escola de Ensino Fenomenal, ela vem da ideia dos jogos de mão, né? Que é isso que a gente vê, né? Essa coisa que as crianças fazem muito, né? Que a gente fez também, talvez quando é criança, né? Que são esses jogos de mão. Explica pra gente como que vocês pensaram isso, por que vocês imaginaram documentar esses jogos e como que daí surgiu o roteiro, digamos, ou a situação do filme. Já existia uma pesquisa do Nélio em torno do brincar e já existia também uma produção da Parabolé, um espetáculo em torno dos jogos de mãos, né? Depois tem mais uma pesquisa também da Fernanda de Souza, que também tem o mestrado dela aqui na universidade, especificamente sobre jogos de mãos. A gente somou essas pesquisas, né? E gerou um livro e também gerou um espetáculo, né? Em cima do material colhido e analisado, né? Esse foi o primeiro ponto, né? É um espetáculo teatral. Teatral. Ok. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira! Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira! Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira! Ok, e daí depois disso, vocês tiveram a ideia de documentar isso no vídeo, digamos assim, né? Perfeito. Como que foi daí esse processo? Nós tivemos a produção do DVD, né? A Escola de Ensino Fenomenal, ela é resultado da produção de 30 jogos, ela surge no contexto da produção de 30 jogos. Nosso objetivo era bem didático, ensinar as crianças a jogar. Aí a gente começou a perceber que podia ser bacana ter junto nesse material uma espécie de mobile didático, aquilo que chama atenção para o conteúdo. Não é bem o conteúdo ali esmiuçado, né, didaticamente, mas ele desperta o interesse. E aí resolvemos fazer um videoclipe. E assim, a ideia dos 30 jogos era já fazer os 30 jogos com as crianças. Quando a gente foi trabalhar com isso, percebemos que, como você disse, há uma dificuldade em trabalhar com a criança, porque na espontaneidade ela é muito boa, mas se você precisa que ela repita ou que ela faça uma coisa um pouquinho mais arregrada, aquilo não só perde a graça, como fica às vezes forçado, né? Então a gente resolveu fazer os jogos com adultos. Inclusive eu estou jogando lá, tive que aprender bastante jogos novos, assim, além dos que eu já sabia. Assim, Foi no estúdio, daí vocês fizeram, mas decidiram vocês mesmos. Então, exatamente, fazer, né? aí fica um resultado interessante do ponto de vista do registro e do ponto de vista didático. Aí a gente perdeu um pouco a graça, assim, mas e as crianças? Aí veio a vontade, vamos fazer alguma coisa com eles, aproveitando essa espontaneidade. Certo, que daí surgiu a ideia de fazer uma espécie de videoclipe lá na escola, né? Perfeito. Que é uma escola que vocês já trabalharam antes, inclusive, né? Então, como que foi esse processo de produção? O filme foi surgindo aos poucos, assim, né? Tem essa coisa que é muito interessante também no trabalho de vocês aí, né? Não foi planejado há muito tempo atrás e decupado, enfim, como foi essa experiência? Tínhamos uma liberdade muito grande, não tínhamos que entregar nada para ninguém, foi uma ideia que tivemos no meio do processo, né? E contamos com a parceria, né? Pessoas que toparam entrar na história junto, dentro de um contexto que já estava orçado, que era para uma coisa bem definida em estúdio. Sair do estúdio para uma locação dessa, oneraria todo mundo. Mas todo mundo topou fazer isso, né? Todo mundo bancou junto a história. Então, não tínhamos assim nenhuma obrigação, um prazo de entrega, um material que estava muito livre. Isso abre a possibilidade de se criar qualquer coisa, né? Então a gente começou a pensar num musical, um videoclipe, com uma pegadinha assim, crítica do ponto de vista da escola. Vamos inverter um pouco a lógica da escola, vamos botar um diretor maluco aí, um diretor que vai na direção das crianças, que ouve as crianças. Começou a pintar um roteiro em cima dessa ideia, né? Que não chega a ser uma história de começo, meio e fim. É um grande movimento que o diretor faz, que não para de crescer, não para nunca de crescer, e chega lá no final, ele explode, né? O filme termina lá em cima. E assim, teve um apoio muito grande de toda a equipe em se dispor a fazer isso, que não estava planejado. Então você pensar numa produção
tendo que encaixar a questão de prazos, orçamento, a gente pensou numa coisa bem diminuta, vamos dizer assim. Tranquilo. Acabou se tornando algo maior porque ao ir para a escola e ver o apoio dos professores, da direção, dos funcionários, das crianças, a empolgação e o material que vinha daquilo, que era muito rico, foi aumentando mesmo. A gente teve que parar e vamos fazer um roteiro para encaixar tudo isso aqui, porque tudo isso aqui está muito bom. Aí, digamos, tinha centenas de crianças, vocês precisaram, claro, do ponto de vista audiovisual, a gente sempre precisa pegar autorização, né? Digamos, os pais dessas crianças, né? Foi um trabalho também bastante, digamos, extenso, né? Para ser feito, né? Vocês tiveram que... a gente teve que, assim como nos outros materiais que a gente produziu com criança, de família em família, para obter essas autorizações. A parceria da escola, na verdade, a direção da escola, né, os professores também conscientizando os pais naquele encontro diário, porque o material o informativo vai pela agenda, o modelo de autorização vai pela agenda e teria que voltar pela agenda, mas nem sempre volta com aquela regularidade. Então você tem que fazer também um esforço por telefone com as famílias, também presencialmente, né? E aos poucos vai reunindo todas as autorizações. Um material desse não poderia rodar, nem ser filmado sem autorizações. Né? E, inclusive autorizações da Secretaria Municipal de Educação, claro, que é o espaço, né? Isso, que acompanha desde o início. Isso é bem importante, assim, o apoio que a gente tem da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba para rodar esses materiais, ele vem diante de todo um trabalho que a própria Secretaria faz de reconhecer de verdade o que nós estamos fazendo lá, né? Opa, eles estão... É um trabalho de pesquisa, é um trabalho... E, no geral, super bem aceito. Existem casos, houveram também nessa filmagem de pais que não autorizaram. A gente respeita e procura trabalhar dentro disso, né? Para não fugir das... Mas uma vez tendo todas as crianças lá, como que foi filmar isso? Né? Como que vocês pensaram ali essa questão de... a ação que elas vão fazer e como que isso vai aparecer ali na tela? Tem um misto de teatralização do contexto, porque nós trabalhamos no palco com as crianças, então tem uma coisa assim que a gente para na frente das crianças, tem 100 crianças, a gente consegue fazer com que as crianças ouçam, daqui a pouco riam, daqui a pouco se encham de expectativas para o que está vindo. Isso então, é um superpoder quase, né? É muito difícil. É difícil, é difícil. Mas vocês têm clara experiência, né? Por um lado, não somos assim produtores audiovisuais de carreira, de experiência, mas por outro lado, temos esse tipo de experiência. Então, a gente vai tentando se valer de algumas ferramentas que são de outras áreas para poder gerar uma produção efetiva, que é, por exemplo, 150 crianças numa quadra para filmar durante 2 horas, né? 3 horas quase. Claro. Segurar eles ali, tem todo um planejamento, tem que parar, vai tomar água, tem que ter professoras completamente cientes do que é a sequência que vai estar ali para que elas possam apoiar. Então tem um planejamento que é um... Quem foi professor de escola sabe também como é que funciona. A gente, quando decidimos, tá bom, vai ser um pouco maior, vamos aproveitar esse material, veio essa questão, vamos colocar crianças ou não, falando ou não. Então tem uma decisão ali que auxiliou no sentido de, como não temos atores, não temos um treino com as crianças, são as crianças da escola mesmo, não foi levado nenhuma criança de fora, né? Então a gente evitou de colocar texto, porque isso levaria um outro processo, né? A gente ensaiou, o máximo de ensaio que a gente teve foi treinar jogos com eles, aprender jogos com eles, trocar essa ideia, né? Certo. Porque depois que a gente decidiu, vamos usar esse jogo, minimamente o bruto das crianças ali teria que saber jogar. Então a gente trocou alguns, porque eles não conheciam, botou um que eles já sabiam. Sim. Esse tipo de coisa foi feito, mas não precisou daquele ensaio de treinar como se faz com um ator, mesmo um ator mirim, assim. Certo, e também tem aquela coisa, às vezes uma canta um pouco atrasada da outra, não tem problema, né? Isso faz parte ali da própria espontaneidade, né? Fica muito interessante. E você assina também a trilha, né, do filme. Como que foi, digamos, costurar tudo isso, todo esse caldo aí que vocês tinham, aí, muito material? Bacana, eu faço a trilha com o Valderval Filho. Foi um desafio primeiro, porque como a gente, apesar de ter feito um roteiro, deixou entrar muita coisa extra porque era legal ou porque o outro não funcionou, ele ficou muito picoteado, né? Em termos de sensação de continuidade, e a trilha ajuda a dar essa unidade
pro vídeo. Então foi um desafio para fazer essas conexões sem ficar tudo remendado, mas foi muito divertido, porque a gente optou por usar sons da voz, sons do corpo, também com outros sons de bancos de dados, assim, né? Então você tem uma trilha que mistura sons originais, gravados na hora ali mesmo. Algumas coisas foram dubladas depois, porque a gente percebeu que não deu para entender muito bem e tal. Reunimos as crianças para um grupo de crianças menor para gravar. E outras coisas a gente fez no estúdio. Então é uma mistura que ficou bem interessante, ficou lúdica, divertida. Sim, a ideia sim. era fomentar o que já estava acontecendo ali. As crianças já estavam se divertindo, a gente só tentou deixar essa diversão ainda mais exemplificada no som. Sim, e eu acho que é uma coisa que você conseguiu criar uma coisa que é absolutamente impossível você parar, assim, de, digamos, querer bater o pé, entendeu? Você sempre tá ali acompanhando, assim. Eu acho que é uma coisa que... E amarra todo o filme, né? Eu acho isso sensacional. Acho que a trilha é o ouro do... Sim. Tem aquelas coisas gráficas também que são bem interessantes, né? Sim. Estilo cartoon, assim, né? Sim. Como que vocês pensaram, assim? Era a ideia... O que é? Deixar um pouco mais lúdico? Everton Sabin, um baita editor que anima. Então, ele veio com essa proposta também, uma solução que precisávamos encontrar de intervenção que fosse modesta, né? Queria brincar um pouco com isso e ele solucionou muito bem isso, assim, né? Eu acho que eu tinha uma preocupação, acho que o Levi também, de não poluir demais, né? Primeira vez que está experimentando isso, e tal. Acho que chegamos no meio termo gostoso, assim, ao mesmo tempo leva a criança para um outro lugar, assim. Esse diretor é poderoso, quem entrar com ele também vai, né? Os raios começam a sair. Essa ideia, os raios começam a sair da mão. É como se ao ser fenomenal seria isso, entrar nesse clima, nessa euforia, acreditar. Então ele vai irradiando aquele poder das mãos, né? Quando ele veste a luva é que começa, né? Certo, a luva dele é uma super-herói, uma coisa assim incrível. E tem também, na medida em que o roteiro começou a sair, a gente começou a enxergar os elementos de uma série. A gente é bem maluco, assim. Vai vendo. Estamos começando a descobrir o audiovisual agora e já falando em série, assim. Mas a gente começou a enxergar todo o ambiente de uma série que é bem possível mesmo, assim, absolutamente, né? O herói, o Fifi, o diretor, com a luva que empodera ele sempre veste ela no início do episódio, quando dispara o conflito, o que é que está acontecendo, né? Apareceu alguma coisa, ele vai resolver o conflito com a luva. Ele tem a professora que é apaixonada por ele. Tem sempre uma questão relacionada ao conteúdo das crianças nas séries, nos episódios, né? Sempre algo que é das culturas da infância. Sim, certo. Não só do ponto de vista do lúdico, da brincadeira, mas esse universo que é da criança, que é meio que esmiuçado por ela, que é produzido por ela e às vezes escapa do olhar do adulto, sabe? E eles estão no ambiente escolar, é o ambiente deles, eles vivem ali todos os dias, né? E usar da imaginação para fazer daquele espaço, daquela convivência algo além, né, do que está ali. Incrível. Não é novidade fazer filme em escola, mas é sempre muito interessante quando você vê a escola, que muitas vezes é um lugar... às vezes de muitas regras, assim, a criança poder quebrar essas regras no bom sentido, assim, aproveitando coisas que podem ser feitas, mas que deixam de ser feitas simplesmente por não, pô, eu posso fazer isso, eu posso brincar, eu posso jogar dessa maneira, né, com os meus colegas. E aí torna a escola também um ambiente mais agradável para a criança, né, porque se ela está se divertindo, essa visão tradicional de ensino que, digamos, se você dinamiza o negócio, obviamente fica um ambiente muito mais gostoso para você aprender, enfim, é outra coisa, né? Aí agora, quando eu abri o programa ali, eu até falei, né, porque foi fala muito com o público, né? Como que foi a recepção do filme aí nos festivais, que depois vocês inscreveram, vocês inclusive, né, ganharam um dos maiores festivais do Brasil aí, né, de cinema infantil, né, com a escolha do público, né? Como que foi essa experiência para vocês? A gente sente bem evidente essa adesão do público, o público-alvo, a criança, né? Os adultos gostam de ver, principalmente adulto que está ligado à escola, né? Se encanta em ver o material, mas ele é um produto para criança, pensado para criança, e a adesão é muito grande, assim. Foi surpreendente desde as primeiras visualizações junto com o filho, sobrinho, né, aquela turma que está sempre em volta da Parabolé, as crianças que são dos agregados da Parabolé ali, a gente já se surpreendeu com terminar o vídeo e a criança falar, quero ver de novo.
E aí ficar vendo 4, 5 vezes seguida o mesmo vídeo, assim, né? O que é comum quando a criança absolutamente se sim, ela identifica. quer sempre ver mais uma vez, né? Então ficou com essa sensação muito positiva desde o início. Quando ele começou a circular nos festivais, eu cheguei a ir a 2 festivais para acompanhar o público assistindo. Aí fico muito feliz de ver as crianças no meio do filme, lembrando dos jogos e assim, ó, com a cabeça aqui e jogando aqui. Né? Sim, claro. Você vê que mexe o audiovisual mexendo com o corpo, botando a criança no cinema para se mexer assim, né? Sim. Então é muito absolutamente incrível. Uma coisa, isso E acho que é um acerto muito grande. Na medida em que a gente está começando a avançar do ponto de vista técnico, enquanto produtores recém-chegados no mundo audiovisual, né? Então, os primeiros passos dentro desse campo maravilhoso que é o cinema, que é o audiovisual. Por outro lado, a gente está com essa vivência já longa de reconhecer na criança alguns pontos essenciais do comportamento dela, do interesse dela, e aí pensar uma narrativa que vá de encontro àquilo que está latente ali. Então, está curtindo muito esse universo de roteirizar os espetáculos lá da Parabolé, cada vez mais nessa direção, assim, né? De pensar, peraí, vamos entrar lá na cabeça da criança, vamos pensar quem são as crianças de hoje, o que é que está rolando. E a gente está muito com a criança, e isso é uma diferença, a gente está com as crianças todo dia, então daí fica mais forte essa noção do que está em questão. E roteiro é isso, produzir roteiro é o quê? É você estar no mundo pensando as coisas do mundo, o roteiro não vem simplesmente, claro. né? Você está tirando da realidade, o jogo de mão é uma coisa que não é nossa. Sim. Mas não tem, né? Tudo da criança, tudo que está ali é da criança. Né? E que vocês acabam amarrando isso nesse encontro, né? Que acaba sendo o audiovisual, que é produzido, audiovisual, a ação, enfim. Perfeito. Né? Bom, você pode assistir, né, o filme Escola de Ensino Fenomenal no link aqui da descrição deste vídeo, caso você esteja assistindo no YouTube, mas também, caso você esteja assistindo na televisão, pode assistir ele durante a programação aqui da UFPR TV. A gente só ilustrou aqui essa entrevista com alguns das imagens, né? Mas você pode conferir esse filme aqui diretamente. E também, quem quiser conhecer mais os projetos aí, né, da Parabolé, aonde que entra, qual que é o site, o que o pessoal pode, digamos, ver por lá de projetos de vocês? Pode acessar o www.parabolé.com.br e entrar também na nossa página no Facebook, onde todo dia tem novidades surgindo ali, é uma forma de contatar também. Bacana. Muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui, pela conversa excepcional. Tenho certeza que vocês vão voltar aqui mais para contar para a gente, porque essa conversa foi fenomenal, assim como o filme. E desejo muito sucesso para vocês aí em todas essas aventuras audiovisuais que vocês estão empreendendo aí. Sigam firmes sempre nesse caminho, tá bom? Muito bom, obrigado. Obrigado. Valeu. O Cine Federal de hoje fica por aqui. Para assistir esse e outros programas, acesse os endereços que aparecem aqui embaixo. Um deles é o nosso blog, o outro é a nossa página no Facebook. Lá você encontra mais informações sobre a UFPR TV. Um forte abraço, até semana que vem.